Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Nós falamos sobre aquele conflito entre os valores, entre conceitos, entre o reino de Deus e domínio das trevas. É visto em Zacarias, capítulo 9, versículo 13, quando fala sobre os filhos de Zião contra os filhos da Grécia. Essas filosofias, essas maneiras de pensar que têm formado assim duas entidades completamente opostas. Quando Jesus anunciou a vinda do reino de Deus, ele estava a dizer que eu venho para mudar as coisas, não somente para salvar o homem, mas para estabelecer o domínio, uma nova maneira de pensar e agir, uma forma diferente. Em outras palavras, Jesus veio para colonizar essa terra. A terra que foi roubada, que foi influenciada pelas trevas, agora é para ser influenciada do céu. E nós falamos bastante sobre aquelas diferenças dessas ideias, dessa mentalidade de Zião em conflito com Grécia. Agora, para qualquer mentalidade de ser raizada, formar um aspecto cultural e que tem uma influência contínua sobre uma sociedade. Essas palavras, esses memes que são enviadas, formem um movimento, aquilo que é passado, esse é o processo da protestade. Mas para manter isso tem que haver monumentos estabelecidos ou instituições, governos, constituições, várias coisas têm que ser estabelecidas dentro da sociedade para ser passado de geração em geração. Eu chamo isso áreas de influência. Bill Bright e Lorne Cunningham, alguns anos atrás, quando eles começaram a ver como que o reino de Deus pode sair somente das quatro paredes da igreja e ter a sua influência no mundo, eles identificaram 7 que eles chamaram montanhas de influência. E essas montanhas de influência tinham de ser conquistadas. Não é somente ignorado, porque durante muito tempo a igreja fechou-se fechou-se a si mesmo, dentro de um prédio que nós chamamos a igreja. Fizemos os nossos cultos, as nossas atividades dentro, mas nunca influenciamos este mundo. Então o mundo continuava de piorar, de degradar, né, em devolução, né, por causa da presença do maligno em áreas de influência. E a igreja só clamava, queixava, orava, mas nunca saiu para fazer qualquer diferença. Eu quero que nós olhamos para aquelas 7 montanhas, porque são montanhas importantes, onde o inimigo tem colocado a sua presença e seus valores e suas ideias, e as pessoas têm abraçado essas ideias. A nossa luta é para desmontar aquelas fortalezas, destruir aquelas ideias, aqueles paradigmas e estabelecer uma nova forma de pensar, uma nova paradigma. A primeira que eles identificaram era na área da educação. A educação é onde a visão do mundo, é onde aqueles paradigmas são formados, estabelecidos. Eles não começam com os adultos, começam com as crianças. Mesmo durante o tempo do comunismo, o Stalin diz: dá-me as crianças até 5 anos e eu vou mudar o mundo. E realmente eles tiraram do seio familiar e começaram bem cedo a formar as crianças nesta filosofia comunista, dando outro paradigma completamente ao contrário da palavra de Deus. E com isso eles começaram a separar as crianças do seio familiar
e que a sua autoridade principal era do governo em vez da família. Então aquela educação foi tirada da responsabilidade familiar e foi dada ao Estado. E o Estado, com uma influência grega, então começou a inserir nos alunos uma nova filosofia, nova moralidade. E nós estamos a ver isso hoje em dia, em que mesmo da confusão de género, da aceitação da perversidade sexual, tudo isso agora está a ser ensinado como normal, até que ideias da família que são completamente segundo essas novas filosofias, para que as crianças aceitam como normal várias práticas pecaminosas. Tirar aquela ideia de pecado e que cada um escolhe por si mesmo. E essa começa na área da educação. Nós precisamos conquistar essa área. Temos que ter pessoas com valores dentro dessa área. Professores que vão ter aquela ousadia de ensinar bem. Escolas com formado, que conseguem formar essas criancinhas no caminho do Senhor. A Bíblia diz que nós fazemos isso quando são novos, quando são velhos, eles não vão desviar do caminho do Senhor. Começa cedo. Outra montanha é a área da família. A família está sob o ataque. Há mais divórcios hoje em dia do que casamentos. A família é o fundamento principal, o alicerce da sociedade. Se a família é desfeita, a sociedade também é fracturada, é dividida. E nós estamos a ver uma série de opções agora para a família. Em vez de somente um pai, mãe, agora tem dois pais, duas mães, ou uma série ou misturada, várias formas, vários valores estão a ser promovidos hoje em dia como normal. Esse é o mundo, esse é o cosmos que nos rodeia. E nós temos que estabelecer famílias sacerdotais, famílias que são modelos, casamentos que duram uma vida inteira. Não é somente divorciam, em vez de contratos, são alianças, né, que Deus estabelece. Ter esses valores e sem vergonha de dizer, né, sem vergonha de promover a aliança, em vez de somente um contrato assim temporário. Depois, a terceira é da área de governo. Governo é o último controle sobre o povo, né? O controle máximo. Quando o governo manda, as pessoas têm que obedecer, senão são presos. Então, eles estabelecem as leis e quando os governos estão em sintonia com os conceitos divinos, quando eles estabelecem leis que honrem e protejam o indivíduo e que honrem a criação. Então, são benéficos quando eles dão liberdade de expressão da nossa própria fé. Mas se um governo entra que começa a perseguir pessoas de fé, então todos sofrem. E hoje em dia nós estamos a ver um ataque tremendo nesta área de governo. Infelizmente, muitos cristãos têm afastado deste campo. Não têm entrado nesta área, pensando que é tão corrupto, é tão maligno que ninguém que é crente devia entrar. Mas, pelo contrário, nós temos que conquistar. Nós temos que nos envolver. Deus chamou-nos para ser reis e sacerdotes. Né? Então, temos que entrar nesta área também. Não é somente a parte espiritual. A quarta montanha é a religião em si mesmo.
Essa fala, normalmente essa palavra religião não soa tão bem, né? É mais num sentido negativo, é mais parte de cerimônias e formalidade, e Deus criou-nos para um relacionamento com Ele. Então nós às vezes o rejeitamos, mas a religião é basicamente o nosso serviço, a nossa adoração a Deus. E Satanás quer inserir uma série de deuses, ele não quer rejeitar a religião, ele usa a religião para criar confusão, para desviar as pessoas do Senhor, para criar outras maneiras de ver Deus, para dizer que há muitos caminhos para Deus e todos vão para o mesmo sítio. Escolhe, cada um tem que ser sincero, escolher assim, né? O seu próprio caminho para Deus, mas é aquele engano do inimigo. Nós temos que conquistar e ser exemplos como igreja, né? De Jesus Cristo, ser mesmo visíveis, porque muitas vezes não temos representado bem o Senhor Jesus. E essa montanha tem que ser conquistada com pessoas que são chamadas por Deus e têm um estilo de vida que reflete, né, a pessoa de Jesus. Quinto, montanha, é da parte da economia. Quando Jesus fala acerca de dinheiro, né, acerca da economia, acerca desta área, que é tão importante, ele fala da ansiedade. Mateus 6 fala muito sobre isso, né? As pessoas são tão ansiosas por aquilo que eles vão comer e vestir e ser, porque economia, dinheiro, e nós na próxima sessão eu vou elaborar mais nesta área, mas a nossa própria economia é aquela moeda de troca, é a nossa base da sobrevivência. Então as pessoas têm que comer, então têm que trabalhar, recebe dinheiro, depois com esse dinheiro compra comida, então, e compra casa, e tudo tem a ver com a nossa própria sobrevivência. E mais que tem, menos seguro que é, né? Porque agora precisamos fechos na porta, agora precisamos guardar isso, e uma série de ansiedades e estresse relacionado com dinheiro. Dinheiro é um meio, não é o fim. Nós somos gerentes daquilo que pertence a Deus, não somos posse. Quando a vida pertence a nós, quando os bens pertencem a nós, então há muita ansiedade. Mas quando tudo pertence a Deus, nós servimos o Senhor e Ele providencia aquilo que nós precisamos. É uma outra mentalidade, uma outra forma. Mas Deus quer que nós conquistamos essa área e sermos bons mordomos de tudo que existe aqui na Terra. Deus quer que nós gerimos bem, que nós multiplicamos e que essa não torne-se a nossa base de segurança, nem o nosso objetivo ou ambição, mas que nós podemos ter um sentido equilibrado e servir o Senhor nesta área. Deus está a levantar homens e mulheres de negócio com essa capacidade de ganhar bens para que essa serva ao princípio de Deus. Temos que lembrar, nesta montanha, que tudo que existe aqui na terra pertence ao Senhor. Não somos os gerentes, não somos os mordomos daquilo que pertence a Deus. A sexta é a área da mídia. Fala de informação, rádio, televisão, internet. Hoje em dia nós estamos nesta idade ou era de informação. Há tanta informação disponível hoje em dia. E o inimigo domina sobre essa área para transmitir as suas ideias. Porque as pessoas lendo no jornal ou vendo na televisão, acredita logo, diz, mas eu vi isso na televisão, e acredita mais. Então, aquela informação falsa é usada pelo inimigo para enganar o povo e manipular as suas ideias. O sétimo, da área de entretenimento, tem a ver com as artes, música
E essa tem a ver com a transferência de informação e valores, porque aquelas estrelas nesta área são ouvidas e acreditadas por a multidão das pessoas. Então, valores de imoralidade, ideias diversas assim, acerca da vida, são transmitidas através deste meio. Em vez de afastar, nós temos que entrar e conquistar e influenciar o bem nesse mundo com os princípios do Reino de Deus. Nós temos uma grande tarefa para estabelecer o Reino de Deus aqui na Terra. Não somente anunciar, mas influenciar em todas essas áreas de influência. Deus te abençoe.